Espera aí, o que esses dois homens fizeram? Uma cirurgia? Eles fizeram uma terapia? Levaram para um fisioterapeuta? Não. Eles entregaram um recado de autoridade, em nome de Jesus. Por que fizeram isso? Está escrito no livro de Atos aquilo que você já conhece, a cura do coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. E Pedro, fitando, juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo e reconheceram o milagre. Espera aí, o que esses dois homens fizeram? Uma cirurgia? Eles fizeram uma terapia? Levaram para um fisioterapeuta? Não. Eles entregaram um recado de autoridade, em nome de Jesus. Por que fizeram isso? Porque eles ouviram Jesus, depois de ressuscitado dentre os mortos, falar para eles o que está escrito em Marcos 16, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Sinais da fé. Sinais da fé. Se você falar e crer que será como você diz, assim vai acontecer. Eles creram que tinham essa autoridade. Liberaram a palavra, confiando em quem? No poder da palavra dele? Não. Confiando naquele que disse: em meu nome você vai fazer isto. Porque eles dizem: no nome de Jesus eu estou dizendo para vocês. O que eu tenho é o nome de Jesus. A fé dupla aqui. A fé crê que esse credenciamento que você tem é válido. Você não está vindo em seu próprio nome. Eu não estou orando no meu próprio nome. Ai, pastor, e se eu orar e a pessoa não for curada, não é problema seu. Não é no teu nome que você está orando. O poder não emana de você. O poder emana daquele que é a fonte do poder. Daquele que é todo poderoso, que é onipotente. Você só precisa falar em nome dele. E se ele disser sim, amém, nos altos céus, vai acontecer. Como crerão a quem pregue? E como serão curados não a quem ore? E como os demônios sairão não a quem expulse? O mundo entrou numa vibe de incredulidade. Por isso que a vitória que vence o mundo é a fé do homem. Não tem jeito. Não tem jeito, não pode. O casamento acabou, está destruído. Se você soubesse o tanto de testemunho que temos recebido, de restauração de famílias, de pessoas que creram que Deus pode mudar o caráter de uma pessoa, de pessoas que crerem que pode haver o conserto de todo o pecado de alguém. Aí você vai dizer assim: mas pastora, salvação é outra coisa. Salvação é a restauração do espírito do homem. Pois é, mas eu tenho uma notícia para te dar. A cruz, ela tem perdão de pecados e ela tem cura de enfermidades também. Você só acredita na metade da cruz? Você só acredita que há poder para salvar na cruz? Você não acredita que há poder para transformar famílias? Que há poder para restaurar, para curar, para ressuscitar mortos? Você não acredita? Pois é a mesma cruz. Aquele Jesus que foi pregado naquela cruz é o mesmo que disse: Lázaro, vem para fora. E é o mesmo que disse que nós faríamos sinais e maravilhas na terra. Ele iria para o céu, ele se assentaria à destra de Deus e de lá enviaria os sinais. Porque é assim que termina a grande comissão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, farão tudo o que eu estou mandando. Sabe como termina a grande comissão?
Subiu, assentou-se à destra de Deus, e os discípulos foram enviados e falava a palavra. E do céu ele confirmava a palavra que os discípulos falavam. Por quê? Porque se o discípulo não falar a palavra, não há o que confirmar. Se ele não ouvir dos altos céus, que eu creio que ele pode fazer, e que eu confio que ele fará, e a minha definição de fé é: eu creio que Deus é quem diz que é, e que ele fará o que diz que fará. E não importa as circunstâncias, não importa que tudo mostre o contrário. Eu creio no invisível, no impossível, no extraordinário, no sobrenatural. E por causa disso, queridos, eu tenho visto sinais e maravilhas do meu ministério. Por causa disso, gente levanta da cadeira de roda. Por causa disso, o cego enxerga. Na manhã de hoje, ou melhor, ontem à noite, apóstolo Samuel é a minha testemunha, eu mostrei um vídeo que eu recebi. Do último Silk, uma criança que não falava, autismo severo. E os doutores que me perdoem, mas eu tenho que dizer a verdade. Pode ser espiritual, sim. Uma enfermidade mental. E aquela criança foi curada no Silk. O pai manda o vídeo da criança que não fala, depois manda o vídeo da criança que fala. Isso acontece em toda a edição do Silk. Por que a igreja tem que viver numa dimensão natural? A igreja é sobrenatural. A igreja é Joe. A igreja é de outro mundo, não é desse mundo. Eu quero ler um texto ainda para você, no livro de Atos. Capítulo 14, escute isso. Paulo e Barnabé, em Listra. Versículo 8 de Atos 14. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Vou repetir. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo. Ele estava ouvindo Paulo pregar. Ele não ouviu falar de Paulo, ele ouviu Paulo pregar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele, ele estava olhando para Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que ele possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Escute o que está escrito. Paulo olhou para aquele homem e viu no olhar daquele homem uma fé suficiente para ser curado. Só aquele homem no meio daquela multidão. E quando ele viu aquele homem com o olhar de quem acreditava que poderia ser curado, ele deu a ordem. Só isso que ele fez. Não precisa tocar no homem. Não precisa tocar. Precisa manifestar a fé que Deus vai agir através da fé daquele homem e vai operar o sinal e maravilha que aquele homem precisa. E sabe por que o diabo trabalha para a igreja viver numa dimensão natural e não extraordinariamente sobrenatural? Porque o natural não precisa de Deus. Você não precisa de Deus do natural, você só precisa da medicina, que é uma dádiva de Deus. Você só precisa da cirurgia, da terapia. Você só precisa dos conceitos humanos, das boas notícias da ciência. Você não precisa de Deus. Então, vamos continuar com esse fruto que só é natural. É uma forma que o diabo trabalha para levar o homem a caminhar por caminhos de buscas fora da palavra de Deus. Pastora, eu não consigo gerar filhos. Vamos orar para você gerar filhos. Vamos orar. Pastora, eu tenho tantos anos de casada e nunca engravidei. Vamos orar. Todo cio que nós oramos. E todo cio que tem história de criança que vem depois da oração. E tem gente que ainda ganha gêmeos, porque Deus manda dose dupla. Aí a pessoa fala assim: não, pastora, mas eu estou optando pela fertilização in vitro. A medicina. Você não crê que Deus pode fazer um milagre? Você não crê que Deus pôde dar para Sara, que já era amortecida dos anos? Não tinha mais hormônio, não tinha mais nada? Você não crê que a mulher de Zacarias gerou João Batista quando já era velhinha? Você não crê? Então por que você lê a Bíblia? Ué,
começa a ler só compêndio de medicina. É verdade. Aí a pessoa vai, eu estou falando para uma Europa que está produzindo crianças em laboratório. Está me ouvindo. Você vai me ouvir nas redes sociais. Produzindo crianças em laboratório, porque acredita mais no laboratório do que no dono da vida. Acredita mais no cientista do que no Senhor que gera vida na terra. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Dá-me filhos, Senhor, dá-me filhos. Eu vou ler para você um texto. Propositadamente eu esqueci isso dentro da minha mochila, ia trazer ontem para o Cifel. Mas Deus é tão lindo que eu consegui conectar com essa doutora agora. Ela mandou, foi impresso o papel. Eu vou ler só um pedacinho para você entender por que o mundo vem contrário, em sentido contrário, vem trazendo para você todos os entendimentos fora do que Deus quer. Você vai entender aqui. Essa mulher é uma cientista, não vou falar a qualificação dela, nem o nome dela. Ela está me ouvindo lá no Brasil, mas ela me autoriza a falar. Essa mulher foi para um silk. Eu vou ler parte do que ela escreveu. Conheci a senhora em outubro de 24, quando fulana de tal, ela está falando de uma pessoa que deu mentoria para ela, pediu para assistir um vídeo sobre aborto. Desde aquele dia não parei mais de assistir os seus vídeos. No silk, a sua aula sobre DIU me impactou demais. Nunca havia pensado nem pesquisado sobre isso, porque ela trabalhava em fertilização in vitro, é uma cientista. Como cientista, confesso com muita humildade que eu considerava que só seria aborto após o momento da implantação, quando inicia efetivamente o desenvolvimento do embrião. Mas começando a ler mais sobre o DIU, foram aparecendo os vídeos atuais, mostrando embriões após a fecundação, numa time-lapse,